Uma década de lutas e conquistas em defesa do Estado brasileiro. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, conta com 29 afiliadas e representa cerca de 200 mil servidores públicos que desempenham atribuições imprescindíveis ao Estado brasileiro. Esses servidores atuam nas áreas de segurança pública, fiscalização e regulação do mercado, Ministério Público, diplomacia, arrecadação e tributação, proteção ao trabalhador e à saúde pública, inteligência de Estado, formulação e implementação de políticas públicas, comércio exterior, prevenção e combate à corrupção, fiscalização agropecuária, segurança jurídica e desenvolvimento econômico-social e muitas outras. E foi a defesa aguerrida e competente desses servidores, de suas atribuições e dos órgãos em que atuam, assim como a busca por um serviço público de qualidade, que fizeram do FONACAT uma das entidades de classe mais respeitadas do país, tornando-o um interlocutor qualificado junto a parlamentares, autoridades públicas e organizações da sociedade civil. Nesses 10 anos de existência, o Fórum cresceu e se consolidou, atuando em inúmeros debates de interesse do funcionalismo, como as reformas da Previdência, a negociação coletiva, o direito de greve e a organização sindical no setor público, a transparência governamental, a qualidade do gasto público, a justiça tributária e fiscal e muitos outros. E neste ano, que o Fórum das Carreiras de Estado completa 10 anos, nada mais justo do que homenagear um dos seus idealizadores e maior entusiasta, Roberto Kupski. Para ele e para todos os presidentes da entidade, ao longo desses 10 anos, é dedicada esta conferência. Auditório lotado, muitas autoridades públicas, parlamentares, acadêmicos e líderes sindicais e classicistas presentes. Por certo, isso decorre do prestígio do Fórum, de um itinerário de profissionalismo e combatividade. Desde já, agradecemos a todos aqueles que fizeram e fazem parte da nossa história. Que possamos juntos construir um país melhor para todos os brasileiros. Senhoras e senhores, o FONACAT e suas 29 afiliadas dão as boas-vindas à 5ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Sejam bem-vindos. E para compor a mesa, convidamos o presidente do FONACAT, Rudinei Marques, acompanhado da advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, da deputada federal Érica Cocai, e do presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, Marcelino Rodrigues. Ouviremos o hino nacional na voz de Márcia Tawil, cantora e compositora. Sua carreira é saudada por críticos nacionais e internacionais e também já foi premiada nos maiores festivais de música. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança.
nossa terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, logo mais ouviremos um pouco mais de Márcia Tawil durante o coquetel de confraternização desta conferência. Por gentileza, podem ocupar os seus lugares. Podem tomar assento. Senhoras e senhores, com a temática As carreiras típicas de Estado e o futuro da democracia no Brasil, a 5ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado tem como foco o debate sobre o serviço público e democracia, o futuro da administração pública, gestão de pessoas no serviço público, perspectivas para a seguridade social no Brasil e regulamentação das carreiras de Estado na Constituição Federal. Para abrir esta noite histórica e entender como foram todos esses anos de luta até aqui, vamos assistir ao vídeo especial de 10 anos do FONACAT. Defender os valores constitucionais que a sociedade confiou com exclusividade ao Estado, promovendo a qualidade do serviço público e a valorização das carreiras típicas de Estado. Ao completar 10 anos, pode-se dizer que o FONACAT alcançou a sua missão. E como foi a criação desse fórum? Os desafios desses 10 anos? Quantas decisões saíram daqui? Em 2005, eu e o então vice-presidente da FEBRAFIT, Ilirano de Azevedo de Acundá, fomos até a sede da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, sendo recebidos pelo presidente Rodrigo Colasso e pelo desembargador Aimoré Roque Potes de Melo, do Rio Grande do Sul, para debater
a constituição de uma entidade, primeiro de forma informal, sem construção de pessoa jurídica, que congregasse as carreiras de Estado para uma luta nos temas comuns. A partir dali, contatamos o Ministério Público, especial através do nosso amigo José Carlos Consenso, presidente da CONAMP, e tantas outras carreiras, todos os fiscos, fisco federal, estadual, distrital, municipal, a segurança através dos delegados da Polícia Federal, dos delegados da Polícia Civil, a diplomacia, a advocacia da União, as agências reguladoras, os fiscais do trabalho, em suma, carreiras típicas do Estado para buscar consolidar uma entidade nova que congregasse os objetivos comuns. Quando tinha mais ou menos um ano de mandato, em 2007, eu tinha percebido que tinha algumas questões que a gente não conseguia tratar e negociar diretamente com o governo, como questões relacionadas à reforma previdenciária, reforma administrativa, lei de greve, negociação coletiva governo servidores públicos, e comecei a procurar por outras entidades, enfim, que a gente pudesse tratar conjuntamente desses temas. E porque a gente percebia que esses assuntos eram tratados geralmente por centrais sindicais, que tinham algumas entidades servidores públicos, mas não tratavam essas questões referentes aí às carreiras típicas de Estado de forma devida. Bom, eu tive notícia que existia já um fórum, e nessa época eu era registrado, fazer reuniões regulares, e foi justamente a partir da reforma da Previdência que eles tiveram contato, pelo trabalho no Congresso Nacional, e comecei a participar dessas reuniões e propus, até para perceber a dimensão daquilo ali, né, o que poderia vir a se tornar, propus que houvesse o registro jurídico para institucionalizar realmente o FONACAT e a sua forma de atuação. Então, eu lembro que a gente trabalhou na época na formatação do estatuto, e uma das coisas que a gente pactou é que as deliberações seriam tomadas todas por consenso, que era natural, que eram entidades que tinham muito peso e queriam sentir mais segurança no momento de trazer esses assuntos para dentro de uma outra entidade. Se não fosse o Roberto Kupski, o FONACAT não teria nascido forte e pujante como efetivamente nasceu. Não é? Nós o construímos juntos em 2005 e eu sempre tive no exercício da presidência do FONACAT o Roberto como o meu grande timoneiro, meu grande braço forte, o secretário-geral, que permitiu que o FONACAT se tornasse essa importante entidade de representação nacional. O maior desafio da nossa gestão foi fazer o embate das carreiras típicas federais com o governo na campanha salarial conjunta de 2012. Não por coincidência, assim como na reforma da Previdência, na época nós fomos chamados de privilegiados, marajás e sangue azuis. Nós, entretanto, somos a inteligência, as pernas e os braços do Estado. E os governos, vira e mexe, mesmo assim nos atacam para esconder seus próprios erros. Somos permanente alvo de quem deveria ser muito grato pela excelência do nosso trabalho. Daí a importância do FONACAT para lutar pelo reconhecimento e pela valorização das carreiras típicas de Estado. E fui o primeiro presidente eleito do FONACAT. Nós tínhamos um objetivo quando buscamos a fundação de um fórum, que seria a qualificação dos servidores públicos e buscar a defesa intransigente dos direitos e prerrogativas desses servidores. O que é que nós buscávamos então? Buscávamos uma atuação em que pudéssemos convergir para os interesses comuns e ter o absoluto respeito aos interesses localizados, aos interesses específicos de carreira. Nós conseguimos vencer os desafios, que era trazer para o mesmo palco os diferentes atores do serviço público. E qual era o desiderato? Trabalhar para a melhoria das nossas condições e fazer com que o país tivesse uma qualificação profissional de servidores públicos. Foi assim que nasceu o FONACAT e assim que é hoje, uma das maiores entidades de serviço e de servidores públicos deste país. Gostaria de destacar o papel de 3 pessoas que eu acho que foram fundamentais nessa primeira etapa de criação do FONACAT. Primeiro, o desembargador Muré, que fazia parte do MB, e
vínculo essencial dentro do Estado fortalecido, né? E do Roberto Kupski, que estava à frente da FEBRAFIT também, que foi outra pessoa que sempre abraçou a ideia do FONACAT, sempre defendeu, sempre esteve acompanhando, sempre esteve à frente de todos os movimentos e teve um papel aí essencial na consolidação do fórum. E também do consenso, que estava à frente à época da CONAMP, também que compreendeu a importância da gente tratar de forma conjunta daqueles assuntos. E eu fico muito feliz de ver, depois de 10 anos, que realmente nós escolhemos o caminho certo e que hoje o FONACAT é uma entidade grande, bastante representativa, séria, respeitada e que é considerada, tanto dentro do Congresso Nacional quanto no Poder Executivo, é considerada na hora de tratar de assuntos que envolvem as carreiras típicas de Estado como um todo. E assim eu quero parabenizar o Aimoré, Consenso e o Jorge, que me antecederam na presidência do FONACAT, pela ideia e pela disposição em fazer dessa entidade uma realidade. E aos meus sucessores, o Kupski e o Rudinei, por manterem a entidade cada vez mais forte e atuante. Importante que este fórum, ele realizou muitos eventos já em conjunto, seminário internacional sobre a Previdência, as conferências, e agora estamos chegando na 5ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado, onde se vê a consolidação desse fórum, não só na defesa das questões de carreira, que são legítimas, prerrogativas da carreira, defesa da carreira, defesa de uma previdência digna e justa para os servidores, que têm dedicação exclusiva, tempo integral para o Estado, falam em nome do Estado e colocam inclusive a sua vida em nome do Estado. Mas também a busca da qualidade do serviço público. Nós somos os primeiros a querer a qualidade do serviço público para atender o cidadão que paga os seus impostos. Em especial, aquele que menos tem, que é o que mais precisa do Estado. Em 2010, eu tive a oportunidade e a honra de exercer a presidência do Fórum, do FONACAT. E de lá para cá, a gente observa um grande crescimento, uma evolução enorme da representação do Fórum, quando nós acrescemos muito mais entidades do que tínhamos naquela época e com uma representação muito importante dentro do cenário nacional, dentro do Congresso Nacional, mostrando a influência e importância das carreiras exclusivas do Estado nesse contexto. O FONACAT completa agora um itinerário de 10 anos em defesa do Estado brasileiro. Nesse período, o Fórum cresceu e se consolidou. Atuou com vigor na articulação das carreiras do Estado e em busca de um serviço público de qualidade. Trabalhou pela regulamentação da negociação coletiva e do direito de greve no serviço público. Sempre buscou uma remuneração digna e adequada à complexidade das nossas atribuições. Trabalhou com vigor para que tivéssemos uma previdência justa. E nesse momento de grave crise institucional, esse momento crítico da democracia brasileira, o Fórum, as suas afiliadas e os servidores que elas representam trabalharão ainda com mais empenho para que nós voltemos a caminhar e garantamos um futuro digno a todos os brasileiros. Previdência, concursos públicos, reforma administrativa, leis orgânicas das carreiras, gestão do Estado, apoio às carreiras. Muitas pautas ainda passarão por aqui. Que as entidades que hoje compõem o FONACAT sigam essa incansável luta pela valorização e pela qualidade do serviço público por muitos e muitos anos. Parabéns, FONACAT! Parabéns, FONACAT. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: do presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, senhor Guilherme Guimarães Feliciano; do presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, senhor Telmo Lemos Filho; do presidente do Sindicato dos Gestores Governamentais de Goiás, Sindigestor, senhor Eduardo Aires; do presidente da Fresp e vice-presidente da FEBRAFIT, senhor Rodrigo Keidel Espada;
Agradecemos também as presenças, representante da Intersindical Central, da classe trabalhadora, Anjuli Tostes, e do presidente do PSOL, Distrito Federal, Fábio Félix. Daremos início aos pronunciamentos, neste momento com a palavra o anfitrião deste evento para a abertura oficial, presidente do FONACAT, Rudinei Marques. Bom, boa noite, ministra Grace Mendonça, advogada-geral da União. É uma satisfação muito grande tê-la conosco. Boa noite, deputada Érica Cocai. Eu nem preciso dizer que a atuação política do FONACAT nos últimos anos meio que se confunde com o mandato da deputada Érica, que esteve conosco nas principais batalhas. Então, desde já o nosso agradecimento. Boa noite, Marcelino Ramos, presidente da ANAF, uma das afiliadas do FONACAT, né, cuja presença nesta mesa engrandece ao fórum e a todos os presentes. Boa noite, senhoras e senhores. Queria dizer que o fórum, a história do fórum já foi resumida no vídeo. Nós tivemos uma existência como entidade embrionária lá por 2005 até 2008, e 2008 efetivamente assumimos uma personalidade jurídica e passamos a atuar então como Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado. Como também já adiantei no vídeo, o tema da nossa conferência, as carreiras típicas de Estado e o serviço público e a democracia no Brasil, né, quer dizer, é um título que reúne dois temas para nós fundamentais. A ministra Grace Mendonça vai falar um pouco mais, vai desenvolver um pouco mais essa ideia, mas o objetivo do fórum é ver não só como as carreiras de Estado, mas como todos nós, em grande parte servidores públicos, podemos, de alguma forma, contribuir para a superação dessa grave crise que atravessamos. Porque a nossa quinta conferência coincide com um momento triste da história nacional. O país enfrenta uma das suas mais graves crises política, econômico-fiscal, social, institucional e, como não observaram, uma crise moral sem precedentes. E se crises econômico-fiscais muitas vezes são decorrentes de situações que extrapolam o âmbito nacional, com efeito nós estamos vendo isso em parte no Brasil, não é menos verdade que a degradação da ideia da esfera pública e da praxis política não é um fenômeno isolado do Brasil, pois acometem igualmente outras nações democráticas. Nossa peculiaridade, todavia, diz respeito ao conjunto de fatores que definem a crise atual e os graves prejuízos econômicos e sociais que essa crise vem causando a milhões de brasileiros. Portanto, como servidores públicos, temos um papel decisivo na recuperação do país e no reerguimento da nossa democracia. Alguns anos atrás, o filósofo Alain Badiou reescreveu a República de Platão e com novas categorias, atualizando esse livro que já tem 2.400 anos para o momento atual. E ele, ministra Grace Mendonça, equipara o prisioneiro da caverna àqueles que assumem, diante dessa crise que nós podemos dizer que é planetária, a condição de espectador. Pois bem, nós precisamos, em espaços como esse, espaços públicos, resgatar a ideia da esfera pública e dar o melhor de cada um de nós para
superarmos essa crise. Essa é a proposta do FONACAT num evento como esse. Sejam muito bem-vindos, tenham excelentes dias e discussões neste espaço, que possamos sair daqui renovados para que a expertise, o conhecimento, o nosso dia a dia profissional, a nossa atuação cidadã, possam contribuir para apontar caminhos para que possamos resgatar a confiança no futuro do Brasil. Em nome do FONACAT, de suas 29 afiliadas e dos 200 mil servidores que o Fórum representa, desejo a todos uma excelente conferência. Fará uso da palavra a deputada federal Érica Cocai. Eu queria, desejando uma boa noite para cada um e cada um de vocês, dizer primeiro da minha alegria de estar aqui no dia de hoje, fazendo ou participando desta abertura, desta conferência, que seguramente será um espaço de reflexão e um espaço onde nós possamos dar concretude a todas as belas e justas causas dos servidores e servidoras das carreiras típicas de Estado. Eu tenho um respeito imenso pelo FONACAT, porque o FONACAT esteve presente, esteve se fazendo presente num protagonismo insubstituível, né? Ou seja, que não pode ser substituído por nenhum outro tipo de atuação. E digo de forma muito nítida, neste último período, todas as atividades que o FONACAT desenvolveu no Parlamento, não apenas a resistência à reforma da Previdência, e eu tenho certeza e não tenho medo de errar ao dizer que a participação do FONACAT e todas as entidades que fazem parte e compõem este fórum foi absolutamente fundamental para que nós não tivéssemos no dia de hoje a eliminação da Previdência neste país. E enfrentaram de forma muito corajosa e muito firme todo um processo onde se tentou construir nos servidores públicos a condição de privilegiados e se tentou construir um inimigo imaginário para tentar convencer a população sobre a necessidade da reforma previdenciária, ou seja, convencer a população de que ela deveria defender a retirada do seu próprio direito. O inimigo imaginário construído foram os servidores públicos e, particularmente, os servidores das carreiras típicas de Estado. O FONACAT resistiu a tudo isso, com todas as suas entidades. Mas não só isso. O FONACAT deixou a sua digital na construção de um projeto que estabelece a obrigatoriedade da negociação coletiva. Não tem sentido aqueles que desenvolvem as políticas públicas fundamentais ao Estado não terem um espaço onde possam colocar os seus objetivos ou as suas reivindicações, ou terem que, muitas vezes, fazer movimentos paredistas para terem direito à negociação. Então, portanto, este projeto, que foi vetado pelo presidente da República, foi vetado, talvez tenha sido vetado porque não entenda a função de um Estado que abarque todas e todos. Talvez tenha sido vetado este projeto porque não entenda como as políticas públicas são fundamentais para que tenhamos um país que faça o luto dos seus períodos traumáticos, o colonialismo, a escravidão e a própria ditadura. Talvez, por não ter sido fruto do voto, este presidente tenha vetado esta proposição e dificulte um processo de desenvolvimento negocial nas reivindicações que não são reivindicações específicas das categorias, mas que abarcam os interesses específicos, mas transbordam os próprios interesses específicos. Nós estamos falando de carreiras típicas de Estado, não são carreiras de
governo, são carreiras típicas de Estado, que asseguram o desenvolvimento de políticas imprescindíveis e fundamentais para o próprio Estado. O governo que não entende que são carreiras típicas de Estado não deve se constituir e se colocar enquanto governo. Por isso, eu diria para cada um e cada um de vocês que é uma alegria grande estar aqui. Lembrando um dia que é muito emblemático, é um dia de Eldorados do Carajás, do massacre de Eldorados do Carajás. E é um dia também onde nós lembramos que houve um circo dos horrores, penso eu, na Câmara Federal, com a admissibilidade de um processo de impeachment sem crime de responsabilidade há 2 anos atrás. Eu diria que essa ruptura democrática, ela não fica ensimesmada, ela vai esgaçando o tecido dos direitos e vai esgaçando o tecido da própria democracia, e ela tem um coração pulsante. Esse coração pulsante, ele vai se expressar de forma muito intensa na emenda constitucional 95, que nós vamos ter que trabalhar para que as políticas públicas elas possam estar fazendo a função necessária para o luto desses períodos traumáticos. Por isso, eu encerro apenas dizendo que do resultado desta conferência, é importante que nós possamos levá-lo para a Câmara em atividades suprapartidárias e que possamos divulgar para todo o Parlamento, para toda a Câmara, quais são as reivindicações, qual é a pauta que está posta neste momento. E como vivenciamos um ano eleitoral, é muito importante que possamos levar esta pauta para todos os candidatos à presidência da República, para que se faça justiça a servidores e servidoras, porque são servidores e servidoras que asseguram as políticas fundamentais para que nós possamos viver a nossa própria humanidade. Em um período de crise, sem nenhuma dúvida, como aqui foi dito pelo presidente do FONACAT, mas eu prefiro ficar com um poeta quando diz: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro e nós cantamos para poder levar adiante as reivindicações justas e as reivindicações fundamentais, não apenas para as carreiras específicas, mas para o conjunto do Brasil. Felizes são aqueles que, ao se colocar em movimento em defesa dos seus próprios interesses, levam juntos o desenvolvimento de todo o país e o fortalecimento do Estado, que tem que se fazer democrático e tem que se fazer de direitos. Parabéns para vocês e contem sempre conosco. Agradecemos as palavras iniciais e, neste momento, terá início o painel de abertura da conferência com o tema Serviço Público e o Futuro da Democracia no Brasil, com a palestra da Advogada-Geral da União, AGU, ministra Grace Mendonça. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir oficialmente o cargo de Advogada-Geral da União. É mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Processual Civil. Exerceu o magistério durante mais de 10 anos na Universidade Católica de Brasília, nas disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Processual Civil. Para o início dos trabalhos deste painel, com a palavra o presidente da mesa, Rudinei Marques. Mais uma vez, então, saudar nossa palestrante para esse momento, né, inicial do fórum. Lembro a todos que amanhã as atividades começam às 9 da manhã. Teremos um desdobramento desse tema inicial, com convidados, né, com exímio conhecimento da administração pública, né, da democracia brasileira, cientistas políticos, juristas. Então, a partir das 9 da manhã, estejam conosco, seremos pontuais e desejar, então, desejo a todos, mais uma vez, uma excelente conferência e passo a palavra à nossa palestrante. Uma boa noite a todos. Eu quero iniciar cumprimentando a todas as entidades que fazem parte e que compõem o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. E eu faço na pessoa do seu presidente, não é, Dr. Rudinei Marques, e faço agradecendo, não é, a gentileza do convite. Uma honra para nós
da Advocacia Geral da União poder participar desse momento que, pelo visto, é até histórico, não é? À luz aí dos 10 anos que a instituição acaba por completar. E, então, uma alegria também, a gentileza desse convite eu agradeço, poder compartilhar com todos aqui presentes esse momento que integra essa 5ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. Quero cumprimentar, então, também o doutor Marcelino, que está aqui conosco, ele que também está à frente de uma das entidades associativas da Advocacia Geral da União, e o meu cumprimento aí para cada um, não é, que essa noite acaba dedicando um pouquinho do seu tempo para não somente refletir um pouco sobre esse tema, que é um tema tão caro e tão importante para todos nós, como também um momento de confraternização, pelo que eu vejo, né, doutor Rudinei? Porque tem aí um coquetel à espera, não é? Então, eu prometo que vou ser bem breve, viu, gente? Para não cansá-los tanto, não é? E para que todos possam confraternizar com maior rapidez. Então, e até para que essa pontualidade seja honrada no dia de amanhã, não é? Então, pode ter a tranquilidade de que a minha fala vai ser breve. Bom, o tema em si que nos foi aqui colocado, que é o tema central, não é, desse momento aí de reflexão do fórum, ele é um tema muito importante para todos nós. E é um tema muito importante para nós que somos servidores públicos, não é? Quando se trata da relação entre serviço público e democracia, nós temos uma riqueza de aspectos que poderíamos aqui abordar. Nós temos uma riqueza de perspectivas que poderíamos trazer para poder dialogar. Mas eu quero pedir licença e começar contando 2 histórias. A primeira história, e são histórias verdadeiras, tá? Primeira história, um senhor de aproximadamente 52 anos, que já recebia o benefício de prestação continuada, porque era uma pessoa com deficiência. Ele teve que submeter a um processo de revisão natural, né, na legislação, teve que submeter a um processo de revisão, então, agendou uma perícia junto ao INSS e compareceu no dia que foi agendado, e ali o Instituto atestou que ele, de fato, era um deficiente físico. Foi orientado de que o processo teria a sua sequência normal e que ele receberia, então, tão logo tivesse o deferimento, não é, e o procedimento finalizado, que ele, então, receberia a informação e o benefício estaria à disposição dele. Esse senhor de 52 anos, desempregado, pai de 9 filhos, que não tinha sequer o dinheiro da passagem para ir a uma agência do INSS, ficou aguardando a posição em relação à análise de seu processo. Meses se passaram e nada de receber o benefício, e a família passando uma dificuldade muito grande, porque já não se tinha efetivamente como alimentar os filhos. Esse senhor, então, ele novamente vai ao INSS. E, ao chegar na agência, ele recebe a seguinte informação: o seu pedido foi negado. Foi negado porque o prazo de validade da perícia transcorreu, sem que se tivesse uma análise pela unidade competente. Então, é preciso agora que o senhor reagende uma nova perícia, para que agora, com essa nova perícia, o senhor possa regularizar o seu processo, porque o seu processo está irregular. Essa é a primeira história que eu ia contar. A segunda. Uma senhora de 63 anos, que sobrevive e sustenta a família de 6 filhos, como catadora de latinhas. Essa senhora, ela sobrevive catando as latinhas, fazendo com muita dificuldade, conseguiu, depois de ajuda, né, e muitas pessoas contribuíram, ela comprou uma égua mesmo. E com a égua ela organizou, então, ali a sua carroça, e ela passou, e ela sobrevivia catando latinhas, usando a égua como meio de transporte para ela poder catar as latinhas.
e ali era o meio de sustento da sua família. Um certo dia, aqui na altura aqui por trás do CEUB ali, ela foi abordada na fala dela, porque as pessoas que são mais simples e que muitas vezes não dispõem do acesso à informação, como nós, integrantes de carreiras típicas de Estado, essas pessoas mais simples, elas muitas vezes não sabem nem sequer qual foi a autoridade que a abordou, né? Então, ela dizia que foi abordada por um policial. Foi um policial. Um policial me abordou, ela estava com o marido, uma pessoa também que precisava ali de uma ajuda, porque não tinha mobilidade total, era uma pessoa que precisava de auxílio, já também de uma idade avançada. Essa senhora foi abordada por esse policial, e o policial pediu que ela saísse, descesse da carroça, deslocasse todo aquele equipamento, né, ali da égua, né, porque aquele animal ele teria que ser apreendido. E teria que ser apreendido porque, pelas regras de proteção aos animais, um animal só pode circular nas cidades, e aí tem todo um regramento a que ele se referiu, se ele tivesse as 4 ferraduras. Mas o animal só tinha 3. Uma das patas não tinha ferradura. E, então, ele faz a autuação àquela senhora, impõe na autuação uma multa de R$500 e apreende a égua daquela senhora. 2 histórias verdadeiras. Essa senhora foi depois atrás da égua, só para fechar para atualizá-los da situação hoje, que ainda persiste. Essa senhora entrou com a ajuda de pessoas com recursos junto ao IBAMA, porque está na área que é destinada pelo IBAMA para dar atendimento a esses animais que são apreendidos por conta de uma ferradura. E a égua hoje, né, o animal, já está em estado que praticamente já não consegue mais trabalhar, porque já não teve o tratamento adequado, era uma égua sadia, hoje não é mais. E essa senhora simples, que sustenta seus filhos com as latinhas que ela cata, tem hoje um débito para com a administração pública, em face dessa autuação, da ordem de R$500, que para nós, que integrantes de carreiras típicas de Estado, pode não ser muito, mas para quem sobrevive e sustenta a família catando latinhas, é uma fortuna. Impagável. Impagável. Recurso nunca apreciado pelo IBAMA, e isso já se tem quase um ano. Por que eu conto essas histórias aqui e compartilho com os senhores? Porque o que elas revelam para nós? Revelam um claro, um evidente, salta aos olhos. O quê? Para nós que integramos essas carreiras típicas, salta aos olhos não somente a perspectiva de injustiça, mas salta aos olhos um distanciamento claro entre administração pública e cidadão, serviço público e cidadão. Que tipo de serviço público nós, enquanto servidores, precisamos entregar para a sociedade? De que forma que o cidadão pode contar com a administração pública que enxerga a sua realidade? Essas 2 histórias mostram que há uma longa, uma gigantesca, uma imensa distância entre serviço público, na concepção que o legislador constituinte originário determinou que fosse realizado, e aquilo que é realidade, uma distância entre norma e a realidade efetiva, não é? E isso traz para nós várias reflexões, porque se estamos falando de serviço público e de democracia, o que é a democracia, se não a soberania de um Estado através do seu povo? E que povo é esse que não encontra no serviço público aquela expectativa mínima, não vou nem dizer a expectativa máxima, eu vou dizer a expectativa mínima em torno de um serviço público que ele tem direito que nós não criamos, direito que a Constituição da República efetivamente estabeleceu. Essas situações levam para nós,
como eu disse, algumas reflexões, em especial à luz da Constituição de 88. Porque o que fez a Constituição da República de 1988? Ela estabeleceu para nós um capítulo totalmente diferenciado no que se refere à prestação de serviços públicos. Porque a Constituição de 88, ela deu estatura constitucional, não vou nem dizer a prestação de serviços públicos, mas ela deu estatura constitucional a bases, deu estatura constitucional a princípios, deu estatura constitucional a balizas que norteiam qualquer atuação administrativa. E essas novas bases, premissas, que foram estabelecidas pelo legislador constituinte originário, trouxe para a administração pública um modelo de atuação administrativa que deve, sim, respeitar todo o acervo de direitos que a própria Constituição de 88 traz, direito individual, direito do cidadão, que nós, também, como integrantes de carreiras típicas de Estado, em especial, acabamos tendo muito mais conhecimento do que aquele que, de fato, precisa ter o seu direito respeitado. O que nós, então, podemos perceber? Que essa visão do legislador constituinte originário, que estabeleceu lá no artigo 37, caput, para nós, para a gente que é advogado, a gente já sabe que é a nossa diretriz, a nossa orientação, é o 37 caput. A administração pública ela tem que seguir, se a gente for na redação original da Constituição de 88, os princípios da legalidade, da publicidade, da impessoalidade e da moralidade. Redação original. Mas o que a sequência e a evolução histórica da gestão e da atuação administrativa foi mostrando? Que só esses princípios eles não eram suficientes para assegurar esse acervo de direitos que a Constituição Federal estabeleceu. Porque nós conhecemos, e aqui, falando um pouco, né, na perspectiva de políticas de reforma, né, pelas quais o Estado passou, nós sabemos que nós temos três ondas aí no que se refere a essa questão da gestão da coisa pública, não é? Tivemos a onda lá da década de 80, muito voltada para a questão da gestão, da crise que tocou, e aí não foi só o Brasil, tantos países já desenvolvidos e outros tantos em desenvolvimento. Então, toda a gestão voltada, o foco era esse. Depois, uma segunda onda, que já é uma segunda onda de reforma, voltada para o tratamento adequado no contexto macroeconômico, nós sabemos, mas também de reforma das instituições, aprimoramento institucional, de atuação das instituições, que veio na década de 90. E uma terceira onda, que a gente já diz de uma administração que tem um olhar voltado muito mais para o marco regulatório adequado, sério, no que se refere à prestação de serviço público. Mas eu nem vou entrar nisso, porque, apenas falando de princípios, sem entrar na terceira onda, sem entrar no que significa a atuação regulatória da administração pública, apenas falando no contexto, vou pegar a década de 90, que sai dessa questão do aprimoramento e da gestão em torno digamos, da valorização e do melhor serviço prestado pelas instituições, como, já avançando no final, na década de 90, para essa questão do tratamento constitucional em torno dos princípios a que me referi. Porque a redação original trouxe princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, e depois o que veio fazer a emenda constitucional número 19 de 1998. Olha, nada disso efetiva direitos fundamentais, se a gente não tiver um princípio a mais, imprescindível, fundamental, verdadeiro pilar da atuação administrativa. Que princípio que é esse? Eficiência. Então, não há serviço público de qualidade se esse pilar ele não for observado, que é a eficiência. O princípio da eficiência é aquele que deve nortear qualquer atuação administrativa. Então, nós estamos aqui num fórum e estamos falando para inúmeros integrantes de inúmeras carreiras típicas de Estado. Nós todos devemos nos pautar na nossa atuação, no nosso dia a dia, não somente por esses princípios, mas, em especial, moralidade, sim, legalidade, sim, impessoalidade, sim, legalidade, sim, mas também, em especial, eficiência, sem a qual nenhum dos outros também se efetiva plenamente, segundo estabelece a nossa própria Constituição, e sem a qual não existe efetivamente também democracia entre nós. Eu falo isso porque isso segue hoje, quando o pilar é a eficiência, e quando o ponto central é
cumprir o que nós devemos cumprir, servir ao público como é o nosso dever. Por que nós somos denominados servidores públicos? Alguns integrantes de carreira típica não gostam, né, de ser chamado de servidor público. Gostam de ser chamado de membro. Mas um membro, ele pode até ser um membro, mas, antes de ser membro, ele é um servidor público. Por quê? Porque, no exercício da sua atividade fim, ele está ali só por uma razão. Ele tem uma missão, para nós, constitucional, de servir ao público. Mas não servir ao público de qualquer forma, de servir da melhor forma ao público, respeitando o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, respeitando o princípio da eficiência, que é uma ordem. O respeito ao princípio da eficiência não é uma faculdade nossa. O respeito à reverência é, na verdade, um dever, é uma imposição que o legislador constituinte nos fez. Nós devemos desempenhar as nossas atividades, onde quer que estejamos aí desenvolvendo, sempre atentos à qualidade do que fazemos. Por quê? Porque é a qualidade do que fazemos que vai fazer, efetivamente, o diferencial quando o assunto discutido é, de fato, a democracia. Porque podemos desenvolver a nossa atividade seguindo o botão do padrão, é o ordinário, ou podemos desenvolver a nossa atividade imprimindo no nosso ritmo de trabalho uma perspectiva inovadora, transformadora, de aproximação com o cidadão. O cidadão tem o direito a uma boa governança. Todos nós sabemos que o direito fundamental a uma boa governança, ele está lá previsto no artigo 41 da Carta Fundamental, não é? da União Europeia. Foi lá a primeira vez que isso foi cogitado, mas o fato certo entre nós, quando nós sabemos que estamos no Estado democrático de direito, é que o cidadão brasileiro tem direito a uma boa governança. E uma boa governança tem relação direta com uma prestação de serviço público eficiente. E a prestação de serviço público eficiente, ela só virá se nós, no exercício da nossa atividade, tivermos a clareza de que no botão do automático nós não vamos fazer a diferença. O botão do automático, essa senhora vai continuar sendo autuada. No botão do automático, uma ferradura vai impedir um meio de subsistência de uma família. No botão do automático, esse senhor deficiente vai continuar sem receber o seu benefício, a que ele tem direito pela Constituição Federal. Por quê? Porque está no botão do automático. Sinto muito, prazo passou, não foi possível. Vai de novo para a fila da perícia. Esse tipo de visão de serviço público não respeita o princípio democrático. Nós só vamos ter uma democracia instalada, verdadeira entre nós, quando nós, servidores públicos, tivermos a clareza de que é nossa responsabilidade fazer a diferença. O assunto não é do outro servidor do INSS. O assunto não é do outro servidor do IBAMA. O assunto não é do outro membro da Advocacia Geral da União. O assunto não é do outro membro do Ministério Público Federal. O assunto não é do outro membro da magistratura. O assunto é nosso. Porque nós somos responsáveis, sim, pela efetivação da democracia no nosso país. Porque eu fico impressionada de ver, doutor Rodinei, quando nós falamos, muitas vezes, falamos de serviço público, não é? Como que, às vezes, para as pessoas mais simples, é tão difícil o acesso? Como para as pessoas mais simples o acesso é difícil? É muito mais simples para um presidente de um fórum como esse bater as portas do Poder Legislativo brasileiro. O doutor Rodinei pode dar o testemunho, porque as portas vão se abrir. É muito mais simples para um presidente de uma associação de magistrados, para um presidente de uma associação de membros da advocacia pública, bater as portas de qualquer instituição de Estado e ter as portas abertas para levar a sua demanda, para levar a sua posição em relação a qualquer tema. Agora, alguém cogita aqui que se aquele catador de latinha, aquela catadora de latinha chegasse lá e fosse bater as portas de algumas instituições, alguém duvida aqui que as portas estariam fechadas? Então, que tipo de democracia nós temos entre nós? Que tipo de democracia nós estamos cogitando que temos entre nós?
Uma democracia verdadeira é aquela que se pauta pela igualdade de tratamento. Uma democracia verdadeira é aquela democracia inclusiva. Uma democracia verdadeira é aquela que não faz a distinção em decorrência da autoridade. A autoridade de que qualquer natureza que seja, ou de cargo público, ou de representatividade, uma democracia verdadeira é aquela que não faz distinção em qualquer tipo de cidadão. É aquele que vai bater as portas de qualquer instituição e ter o mesmo tratamento que um presidente da República. Como que nós, portanto, podemos fazer a diferença? Como que essa democracia, esse futuro da democracia vai ser tratado entre nós? Quando cada um de nós efetivamente assumir a sua própria responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, o Dr. Rudinei tem responsabilidade, o Dr. Marcelino tem responsabilidade, qualquer um de nós aqui tem responsabilidade. Pode não ser minha competência, mas o que eu posso fazer para ajudar esse cidadão? Pode não ser minha competência, mas aonde eu posso bater a porta, que a porta vai se abrir com mais facilidade para mim, para eu poder ajudar esse cidadão? Mas quem que eu conheço que pode, de repente, dar um atendimento adequado para essa pessoa? Por quê? Porque nós trabalhamos, quando a gente fala em democracia e serviço público, nós trabalhamos em rede. É uma rede. A União vai ter, o serviço público de caráter federal vai ter que se comunicar de alguma forma com o serviço público prestado pelos demais entes da federação. Nós precisamos trabalhar em rede. O distanciamento, quando diz a competência não é minha, é fácil, a competência não é minha, eu lavo as mãos. Aliás, é muito mais fácil você fazer um despacho falando indefiro, competência não é minha, encaminha para a unidade competente ou outro órgão. Essa é uma perspectiva, aliás, esse automático ele é muito fácil. O difícil é você falar, olha, isso aqui não é competência minha, não. Mas eu já vou até dar o despacho e dizer que não é competência minha, vou encaminhar esse processo para quem é competente, mas, espera aí, deixa eu ligar lá, falar com o responsável, que esse assunto precisa, essa pessoa precisa ter o seu direito respeitado. O acesso a esse serviço, que é um serviço do Estado, precisa ser de qualidade. De que forma que eu posso me colocar à disposição para ajudar? É uma visão, penso eu, algumas reflexões aqui que eu compartilho com os senhores, que eu considero fundamental para que essa democracia do futuro ela possa se tornar realidade entre nós. E quando a gente fala democracia do futuro, a gente fala de uma verdadeira democracia, basta isso. Aquela que não faz distinção em acepção de pessoas por cor, idade, é o que está na Constituição, idade, sexo, profissão. Se algum dia tivermos nós, no exercício da nossa atividade, se nós vislumbrarmos que o que nós estamos fazendo a gente também não faz essa diferença, pode ser que as coisas estejam começando a mudar. Eu tenho desempenhado ali na AGU um esforço muito grande para reduzir distanciamentos, não é? Em especial, um esforço institucional muito grande. A AGU é uma instituição gigantesca. Nós temos 249 unidades em 121 cidades em todo o território nacional. Nós temos, ao todo, 12 mil servidores, 8.600 advogados públicos, membros, como muitos advogados públicos gostam de ser chamados. E aí a gente coloca o restante como servidor, né? E, na verdade, nós temos uma atuação, e assim, o esforço tem sido muito grande, no sentido exatamente de romper algumas premissas equivocadas. Nós não podemos fazer qualquer tipo de acepção de pessoas pela posição que elas ocupam. Porque, senão, nós, servidores, também não estamos cumprindo o nosso dever constitucional. Eu não posso estabelecer diferença entre aquele que teve uma oportunidade na vida e que teve, muitas vezes, por circunstâncias da vida, o acesso à educação, e uma educação de qualidade, que viabilizou que ele conseguisse uma vaga numa universidade pública e que acabou viabilizando que ele pudesse, com esse acesso que ele teve a uma educação diferenciada, um excelente diploma, e que, à luz desse diploma, ele pôde, inclusive, se qualificar ainda mais, a ser aprovado num concurso público, estudou e conseguiu ser aprovado num concurso público. E esse concurso público abriu portas para ele, para que ele pudesse ocupar uma das carreiras típicas de Estado. Nós. Eu não posso fazer diferença com aquele que, por circunstâncias da vida, ele não teve o acesso à educação. Ele não teve uma família que pudesse dar o suporte financeiro para que ele pudesse estudar numa universidade de qualidade.
Ele não teve como pagar a sua universidade, porque ele tinha que trabalhar. Eu tive um aluno, eu sempre gosto de falar o caso dele, porque, para mim, foi muito marcante. Eu tinha um aluno que eu lecionava à noite. Foram 15 anos de universidade, que é algo que eu sempre gosto. Eu sempre gostei de estar em sala de aula, porque, para mim, sempre foi um momento de, digamos, me desestressar, né, do trabalho. A gente estressa no trabalho e chega na universidade, você tem um momento de você também ali se descontrair e poder compartilhar um pouco do que você viveu e, quem sabe, até ajudar na formação de vida de alguém. Mas eu tinha um aluno que ele sempre sentava, ele sentava sempre no segundo lugar. E, como eu dava aula à noite, ele sempre chegava atrasado. Então, ele chegava atrasado, sentava na segunda cadeira. Todo mundo já sabia que era ali o lugar dele, que ele gostava de sentar ali. E, enquanto ele assistia às aulas, ele cochilava. Ele primeiro ia dando aquelas pescadas tradicionais, né? Depois, quando ele já não dava conta mais, ele abaixava a cabeça, se curvava e ele dormia. E, obviamente, chegou na primeira avaliação, nós tínhamos 3 na primeira avaliação, ele não conseguiu a média. E eu sempre via, né, nunca respeitava, né? A gente está na universidade, aí todo mundo, cada um é dono do seu próprio nariz, não é? E aí eu sempre respeitei. A primeira prova, nota muito negativa, ele veio me procurar, falou: professora, eu estou precisando da ajuda da senhora. Eu falei: que eu puder ajudar, pode contar comigo. E ele disse: eu preciso passar na matéria da senhora. Eu não posso reprovar. Eu não posso reprovar. E eu disse: então, me fala, porque eu vejo a sua dificuldade, porque você chega e você cochila nas minhas aulas. Mas tenha tranquilidade, porque você pode conversar com qualquer colega seu. Eu só cobro nas provas o que eu falei em sala de aula. Então, se você prestar atenção nas minhas aulas, você não precisa nem estar correndo atrás de nada, porque eu só cobro o que eu disse em sala de aula. E aí ele me disse o seguinte: professora, deixa eu explicar a minha situação para a senhora. Eu trabalho o dia inteiro numa empresa de... Me diz o nome, Tomacelino, que vende fechadura. Isso, ele trabalhava o dia inteiro loja de ferragens, isso, uma loja de ferragens. Ele já saía de casa com o uniforme dele. Ele disse que saía de casa às 5 horas da manhã, com aquele uniforme para exercer sua atividade nessa casa de ferragens, né, nessa loja. E aí, quando ele saía da loja de ferragens, ele já saía com o horário bem apertado, porque o horário dele, ele fechava às 18. E ele tinha que estar na universidade para iniciar as aulas às 19h15, que era o horário. Então, ele disse que ele corria, porque ele tinha que pegar o transporte, e aí tem o ônibus, não é? Que aí, questão do deslocamento, então ele sempre chegava atrasado nas aulas, porque ele não conseguia chegar no horário. Então, ele estava chegando sempre por volta de 15 para 8, 8 horas da noite, era o horário que ele estava conseguindo chegar em sala de aula, porque era distante, na Universidade Católica, em Taguatinga. Ele, então, pegava trânsito, engarrafamento, não conseguia chegar. E aí ele assistia às aulas. Aí ele falou assim: eu venho aqui e assisto às aulas da senhora. Era uma aula dupla. Eu assisto às aulas da senhora. Quando eu saio da aula da senhora, eu vou direto para um posto de gasolina, que eu sou frentista. Então, eu já tenho aqui, abriu a mochila, doutor Marcelino, e me mostrou o uniforme dele. Eu já venho com o uniforme, eu já saio de manhã com o uniforme de frentista. E aí eu trabalho a madrugada inteira no posto. Então, eu fico a noite toda trabalhando no posto até no outro dia, porque 5 horas da manhã eu já tenho que sair para poder pegar meu transporte para ir para a casa de ferragens. Eu falei: que horas você dorme? Ele falou assim: não, quando o posto está tranquilo, assim, né, a gente cochila um pouquinho ali sentado na cadeira. E cochilo nas aulas da senhora. O que você fala para uma pessoa dessa? Que, tendo que acordar às 5 horas da manhã, trabalhando o dia inteiro numa loja de ferragens, depois ele vai para a aula assistir, porque uma pessoa que tinha tudo para não estudar, e ele ainda estava buscando a formação dele. O que você diz para uma pessoa dessa? A vontade que eu tinha de dizer foi assim: pode sair da minha aula e ir em algum lugar buscar um cantinho para você dormir. Eu disse a ele: eu vou te ajudar. Você vai sentar sempre aqui à frente
na minha frente, fica aqui, ó, na primeira fileira, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer para te ajudar. Nós vamos trabalhar juntos e as suas dificuldades que você tiver, pode trazer para mim, o que eu puder fazer para facilitar a sua vida, te dou uns resuminhos para você lendo lá quando o seu cochilo te der um pouquinho de descanso, né, e o sono te aliviar um pouquinho, você dá uma lidinha para facilitar a sua vida. Eu não tenho mais notícia desse aluno. Ele passou, não foi porque eu ajudei, não, foi pelo mérito dele. Ele passou e muito bem nessa disciplina, porque ele me dizia, professora, se eu reprovar na matéria da senhora, como que eu vou fazer? Porque é uma luta para mim para eu pagar essa universidade. Como que eu vou fazer? Então, gente, o que eu quis, assim, não é uma palestra, não é? Eu até trouxe aqui minhas anotações de pontos que eu poderia abordar, jurídicos, técnicos, política de Estado, política de reforma estatal, concepção da administração pública, de uma administração pública mais próxima do administrado, não é? Poderíamos falar aqui de teorias, poderíamos falar aqui de algumas inovações na administração pública, poderíamos falar do espaço regulatório do poder público. Todas essas ações voltadas, não tenha dúvida, ao aprimoramento da democracia. Mas, muito embora eu tivesse aqui organizado alguma ideia, eu acabei compartilhando aqui com vocês, colegas, que integram esse fórum, a minha visão em relação à democracia do futuro. A democracia do futuro do Brasil, inclusiva, imparcial, igualitária, humanitária, verdadeira, efetiva. Ela só vai se tornar realidade entre nós quando eu, você, a gente fizer a diferença no ambiente nosso de trabalho. Não adianta você ou eu, com o nosso conforto, muitas vezes, eu acho muito interessante isso também, não é? A gente queixa demais, a gente reclama demais da vida. Todas as vezes que a gente reclamar, antes da gente murmurar, vamos tentar enxergar a realidade do outro, porque, com certeza absoluta, tem alguém em situação pior que a nossa. E o que isso deve servir de motivação para a gente? De motivação para a gente transformar o ambiente que a gente trabalha. De motivação para a gente construir a democracia entre nós. No meu ambiente de trabalho, no seu ambiente de trabalho. De que forma que você pode fazer o seu ordinário de modo extraordinário. De que forma que você pode fazer a diferença para que o país possa, de fato, ser um país diferente. Para que essa que é a perspectiva do legislador constituinte, objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu vou dizer, livre, justa, solidária e inclusiva. Como que a gente constrói uma sociedade inclusiva? Se eu mudar a minha perspectiva de visão em relação ao serviço público. O serviço público, ele tem que servir ao público verdadeiramente. Aquele que bate à minha porta merece o maior respeito do mundo, porque é ele o destinatário do meu trabalho. E se eu estou sendo remunerada pelo Estado, é porque o Estado está me remunerando para que eu o atenda da melhor forma possível. Eu não posso manter as distâncias, eu tenho que reduzir as distâncias. Eu não posso, de forma alguma, compreender que vai ser no meu normal, no meu botão do automático, que alguém vai construir uma democracia melhor para mim. A construção dessa democracia vai depender de cada um de nós. Daí, a atuação e a ação de cada um como determinante para que, no futuro próximo, quem sabe, nós possamos viver no Estado democrático melhor. A gente ouve falar muito de crise, ruptura democrática. Não. A ruptura democrática acontece, sabe quando? Quando eu tiro uma égua de uma senhora que sobrevive catando latinha, porque uma ferradura está faltando naquele animal. E quando aquela pessoa não teve a sensibilidade, quanto custa uma ferradura, doutor Marcelino? R$10? Está aqui, ó. Me ajuda para que a senhora tenha a ferradura, cumpra a lei. E não autuando em R$500, que ela não vai conseguir pagar nunca, se ela não tiver a ajuda de pessoas que possam ali dar o auxílio a ela. É assim que nós construímos uma democracia. Isso sim é ruptura democrática. Porque quem precisa da democracia é o cidadão mais desfavorecido. Quem precisa de democracia, nós também precisamos, é verdade. Mas, às vezes, a gente se acha inteligente demais, conhecedor demais, né?
E a gente acha que a gente está muito acima. Quando, na verdade, essa concepção nossa é totalmente equivocada. A gente precisa reduzir distância. Como que eu faço uma democracia melhor? Reduzindo a distância entre a administração pública e o cidadão. Como que eu construo um ambiente melhor de trabalho? Quando, na verdade, eu tenho uma perspectiva de uma administração pública dialogante. Uma administração pública dialogante não somente entre nós, não. Uma administração pública dialogante com quem precisa de nós. Quem precisa de nós? O cidadão. Quem precisa do nosso serviço? O cidadão. Então, é uma perspectiva dialogante que vai muito além, com todo o respeito, de uma perspectiva de categoria. Porque se nós queremos viver num Estado melhor, a nossa categoria precisa servir ao cidadão. Não no normal, mas realmente no excepcional, que é isso que a gente precisa fazer. É fácil? Não, é difícil. É muito difícil. Eu vou dizer para vocês, esses dias, eu tive um relato, que eu ainda vou corrigir isso lá pessoalmente, eu tive um relato, já estou fechando, viu, doutor Rodinei, que aí já falei demais. Mas eu recebo sempre, eu levo todo final de semana, porque assim, o meu dia a dia é muito corrido. E as demandas são inúmeras. Acho que todos aqui, alguns pelo menos, conhecem um pouco, né, da realidade da Advocacia Geral da União. Sabe que o nosso dia a dia é um dia a dia que exige muito empenho, muita dedicação, muito esforço, muita saúde, muita energia, né? Mas, então, mesmo nessa... Eu recebo, como eu não consigo, algumas questões mais delicadas, que eu não consigo ler ao longo da semana, eu sempre faço uma malinha, que eu levo às sextas-feiras, que é para a minha leitura no final de semana. Em especial, as ações mais complexas, que vão exigir, digamos, uma avaliação jurídica de maior profundidade, eu levo nos fins de semana. Os senhores devem imaginar que ninguém assina um acordo de R$2 bilhões com tranquilidade. Então, a gente leva para ler e lê com profundidade, não é, para saber se está tudo certinho ali, se não tem nenhum espaço de questionamento, dos nossos órgãos de controle, que também precisam estar atentos aí a uma atuação eficiente, assim como nós também, né? Então, eu levo para casa. Mas eu levo de todas as áreas. Tudo que eu não consegui cuidar durante a semana, eu levo para ver. E aí, sem ser esse final de semana, o anterior, eu recebi um relato vou tratar aqui, porque não vou falar nomes, não vejo nada demais, muito embora o processo já esteja instaurado por lá. É um relato de uma servidora terceirizada, que, em uma das visitas da servidora pública, então, portanto, é servidora do Estado, tá? Concursada. A servidora pública, responsável pela fiscalização daqueles que prestam serviços terceirizados, limpeza, né? Recepcionista ali. Então, a servidora da casa, que foi fiscalizar os serviços, ela chegou numa reunião, e, na reunião, ela começou a orientar, dar orientações normal, o papel dela, ela tinha que dar orientações mesmo. Ela começou a orientar como que o trabalho deveria ocorrer, mas ela se reportou a uma servidora terceirizada e disse o seguinte: esse prendedor do seu cabelo que você está usando, ele não é apropriado, porque esse prendedor do seu cabelo aí não se usa nem em faxina. Servidora pública. Nem em faxina. E outra coisa, você trabalha numa Advocacia Geral da União. Você não tem nenhum batom para você passar? Fica com esse rosto como se estivesse doente? E, obviamente, que, quando chegou ao meu conhecimento isso, foi um absurdo, fim de mundo, estar a processo, não tem dúvida. Isso não existe. Quero falar com a servidora que fiscalizou, que ainda não consegui, porque ela está de férias, mas assim que voltar, vai ser a primeira visita que ela vai fazer lá ao gabinete, que eu quero conversar com ela, porque a gente não pode admitir esse tipo de tratamento, e pedir para falar com a servidora igualmente terceirizada, para pedir desculpas a ela pelo tratamento que ela recebeu. Por que eu falei essa situação? Pode parecer pequeno, gente. Pode parecer pequeno. Mas e se a gente não olha? Né? Se a gente não olha, fica uma situação de injustiça, uma sensação de injustiça, um entristecimento no trabalho, e isso gera depressão, isso gera doença,
E aí todos esses valores que a Constituição estabelece como direitos do cidadão vão ficando ainda mais distantes. Por isso que o que eu tenho para falar para os colegas aqui na noite de hoje é um pouco da minha visão em relação a essa democracia. Eu peço desculpas, doutor Rudinei, se falei demais. Peço desculpas porque não me atentei para a questão técnica, não é? Estritamente técnica, jurídica, mas é um pouco do que eu penso de uma verdadeira democracia que nós merecemos, com certeza absoluta, porque vivemos em um país de pessoas lutadoras, trabalhadoras, dignas, honestas, corretas, íntegras, pessoas que muitas fazendo a diferença, mas muitas delas também devem ser para nós referência, né? Precisamos enxergar nessas pessoas também referência para o nosso trabalho, mudar a perspectiva de como eu presto o meu serviço público, independentemente da natureza do meu serviço, não é? Como eu presto o meu melhor serviço público? Como eu vou dar um tratamento a um cliente, alguém que está litigando contra a União num processo judicial? Ele me pede um acordo, eu simplesmente digo, não posso, tchau, vai embora. Ou eu posso falar, não, peraí, vamos sentar e dialogar, ver de que maneira a gente constrói o melhor caminho. Tivéssemos nós, da Advocacia Geral da União, fechado as portas, quando o pedido de acordo nos planos econômicos chegou até nós, simplesmente falando, olha, gigante essa questão, não temos como cuidar disso, nós não estaríamos agora lançando, no próximo mês, aí, a plataforma de adesão dos poupadores para que eles recebessem as perdas da correção monetária dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2, agora, no próximo mês de maio, que vai eliminar 1 milhão de ações e que tem a possibilidade de atender ao pedido de aproximadamente 3 milhões de poupadores. Tivéssemos nós fechado a porta da Advocacia Geral da União para o diálogo. Às vezes, algumas pessoas estranham, não é? Mas a AGU está cuidando da questão do auxílio-moradia dos magistrados. A AGU abre a porta para dialogar a respeito do auxílio-moradia dos magistrados. Como a Advocacia Geral da União vai abrir as portas para cuidar do pedido da governadora para fechamento das fronteiras, porque veio hoje para nós o despacho da ministra Rosa Weber, justamente questionando a AGU, se a AGU não poderia sentar e dialogar no prazo de 30 dias para tentar resolver o problema. É fácil dizer um não. É fácil sentar, para nós, advogados, à frente de um computador e redigir uma contestação, e redigir uma impugnação, e redigir uma apelação. É fácil. Isso a gente faz, talvez, né, doutor Marcelino, dependendo do assunto, a gente faz ali em minutos, considerando a experiência que a gente já tem. O difícil é você sentar, dialogar, buscar a solução pacífica dos conflitos através do diálogo, do consenso. Talvez assim, quem sabe, a gente viva uma democracia melhor também na Advocacia Geral da União. Com essas considerações, agradecendo porque me alonguei, dizendo que foi uma alegria para mim poder ter estado aqui com todos na noite de hoje, agradecer mais uma vez, doutor Rudinei, a gentileza do convite, colocar a Advocacia Geral da União a serviço de todos aqueles que necessitarem e demandarem dos serviços nossos. A nossa missão constitucional está muito bem definida no artigo 131, não é? Nós representamos judicial e extrajudicialmente a União e fazemos o assessoramento jurídico do Poder Executivo. Mas, muitas vezes, defendendo judicialmente os interesses da União em juízo, nós temos inúmeras ações, atuamos em 20 milhões de processos ao ano, só para que os senhores tenham noção. Mas muitos desses, quem sabe, também podem aí tocar cada um dos senhores. A nossa casa está de portas abertas sempre para o diálogo e para o consenso. O ano passado, nós celebramos 80 mil acordos. Sabe quais as matérias que nós, no volume maior, não é, mais amplo ali, nós tocamos? Um projeto que nós desenvolvemos na nossa Procuradoria-Geral Federal para redução de litígios envolvendo a concessão de benefícios por incapacidade e o auxílio-doença. Conseguimos celebrar 80 mil acordos e eliminamos 80 mil ações só no ano passado. Talvez nós estejamos aí num esforço institucional para vivermos, quem sabe, uma democracia melhor ainda nos nossos tempos, né? Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite, falo da minha alegria de estar com os senhores aqui, registro, né, a minha satisfação de poder ter compartilhado desses minutos, coloco a AGU à inteira disposição, desejo a todos que sejam muito felizes no desempenho das atividades que realizam, mas, acima de tudo, que valorizem onde estão. Muitas pessoas não tiveram oportunidade de ocupar uma carreira ou de fazer parte de uma carreira típica de Estado. Nós realizamos o sonho
de muitas pessoas que não tiveram acesso à educação e que não tiveram oportunidade. É por essas pessoas que nós precisamos trabalhar, para que nós possamos viver em uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Bom, depois dessas palavras, fica difícil até acompanhar. Na verdade, permita-lhe chamar de professora, né? Professora Grace Mendonça, porque, na verdade, o que nós tivemos hoje foi mais do que, né, um tratamento técnico e jurídico. Nós tivemos uma lição de alteridade. E isso, nos dias de hoje, é fundamental. A professora Grace Mendonça, invertendo a parábola kafkiana, nos mostrou que, diante da lei, não pode haver um porteiro. A professora Grace Mendonça nos disse que, ainda que estejamos, né, trilhando um caminho árido da burocracia estatal, esse caminho não pode ser trilhado sem um coração. Então, em nome do Fórum, os nossos agradecimentos pela brilhante lição que foi ministrada a todos nós nessa abertura. Muito obrigado. Bom, neste momento ouviremos a palavra do presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, senhor Marcelino Rodrigues. Boa noite a todos. Agradecer à doutora Grace pela palestra, né, por essa aula que nós tivemos. Parabenizar ao Fórum por esse evento histórico, né, nossa 5ª conferência. Desejar a todos um excelente evento e que a gente possa estar discutindo aquilo que de mais caro existe ao serviço público, né, que é a valorização das carreiras, a segurança aos servidores no exercício de suas atribuições e, mais do que nunca, o respeito à nossa condição de servidores públicos. Muitas vezes, acabamos sendo a bola mais fácil nos momentos de crise, naquelas situações ali em que são necessárias justificações, e isso é um tanto injusto, né, já que muito do crescimento do país se deve ao exercício do serviço público. E a Advocacia Geral da União, também nesse quesito, tem a sua contribuição a partir dos seus mais de 8.000 membros, e que também necessitam dessa valorização, assim como todos os que estão aqui presentes. Então, nesse sentido, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, desejo a todos um excelente evento e que possamos sair daqui com várias ideias e propostas que possam enaltecer o serviço público brasileiro. Muito obrigado. Bom, e agora o senhor Marcelino Rodrigues entregará flores e uma singela lembrança à ministra Grace Mendonça em agradecimento à sua participação nesta conferência. Em seguida, o presidente do FONACAT, Rodinei Marques, entregará o certificado de participação à palestrante. Sendo assim, agradecemos a todos os presentes nesta solenidade de abertura e convidamos para o coquetel de confraternização no hall deste espaço. Lembramos que amanhã nossas atividades retornam às 9 horas da manhã com o painel Serviço Público e Democracia. Boa noite.